Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, de novo com o nosso estudo mais oração do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar nossas orações pedindo espiritualidade maior a Deus que possa abrir aqui os trabalhos e o estudo, né? Lembrando a todos que o nosso estudo é também um trabalho espiritual. Portanto, peço aos meus irmãos que possam ver os vídeos desde a primeira parte, para ir acompanhando todo o trabalho, todo o estudo e se inteirando das coisas. Vamos à nossa oração. Peço também que possam colocar um copo d'água ou uma garrafa de água para ser magnetizada, fluidificada, para que depois vocês possam beber dessa água como se fosse um remédio, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas durante o dia. Vocês escolhem e dividem aí como vão beber essa água. Porém, saibam que essa água será magnetizada, transformada em elemento curador para cada um de vocês. Podem separar uma garrafa, se tiver pessoas doentes em casa, separe uma garrafa, coloque o nome da pessoa e dê essa água especificamente para essa pessoa de tempos em tempos, tá? Isso é uma água fluidificada. Vocês pegam a água do filtro de vocês, né? Colocam na garrafa que nós vamos fazer a oração e ela será magnetizada, fluidificada. Vamos à oração. Respirem profundamente. Soltem o ar. Como eu já ensinei, quando vocês colocarem o ar para dentro, pensem que está entrando todos os benefícios possíveis. Todas as coisas boas, energias boas estão entrando no corpo de vocês. Corpo físico, mental, espiritual e emocional. Quando vocês colocam o ar para fora, todo o mal está saindo. Toda dor, toda doença, todo sentimento negativo, todo pensamento negativo, toda qualquer ligação com alguma entidade, com algum espírito, com alguma energia que vá prejudicar, tudo isso vai saindo agora, em nome de Jesus. Respirem profundamente, solte. Mantenham essa respiração e escutem a minha voz. Senhor, Criador do céu e da terra, Senhor que está dentro de tudo e todos ao mesmo tempo, Deus de infinita bondade, a fonte de tudo. Em nome de Jesus, Pai, pedimos a Ti que recorra a cada um de nós, nos trazendo paz, harmonia, tranquilidade, cura, felicidade em todas as áreas da nossa vida, Pai. Não só para nós, mas para os nossos também, que nós estamos pensando agora. Livra-nos, Pai, de todo mal, seja esse qual for. Sejam espíritos negativos, energias negativas, doenças físicas, mentais, emocionais, travas no emprego, travas em qualquer área da nossa vida emocional, de relacionamento. Tudo isso vai sendo eliminado agora, vai indo embora, Senhor. Porque nós estamos cada vez mais em comunhão contigo. Que os seus anjos possam fazer uma varredura em cada um de nós, naqueles a que nós desejamos, na nossa casa, nosso lar, nosso
local de trabalho, nossa escola, nosso ambiente é o que mais preferirmos, Pai. Que os seus anjos possam, fazendo essa varredura agora, eliminar todo o mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aos nossos estudos, né? Hoje com o tema: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como já dito em outros estudos, peço para quem não ouviu nossos estudos que possa ver os estudos passados. Como já dito, nós vamos também interpretar. Não vamos deixar somente com a interpretação de Kardec. Então, o que vier na nossa mente, nós vamos falar. Vamos começar. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos voltar um pouquinho aqui no texto e perceber, né, que acreditavam que Jesus era Elias ou era alguns dos profetas antigos. Ora, se eles acreditavam nisso, então acreditavam que a alma poderia retornar, poderia ressurgir. Como dizemos hoje em dia, poderia reencarnar. Então vamos continuar. Essa parte está em Mateus 16, 13 a 17 e em Marcos 8, 27 a 30. Vamos continuar. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. O espírito estando em suspenso, gente, é a mesma coisa que hoje em dia nós entendemos como viagem astral ou como desdobramento. Então o espírito estava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Isso está em Marcos 6, 14 a 16 e em Lucas 9, 7 a 9. Continuando. Após a transfiguração, hein, gente? Depois que Jesus teve aquele encontro com Moisés, que já estava morto, e com Elias, tá? Depois da transfiguração. Seus discípulos, então, o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus respondeu:
É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os seus discípulos compreenderam que foram de João Batista que ele falara. Isso está em Mateus 17, 10 a 13 e está em Marcos 9, 11 a 13. Continuando, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. Então vamos lá, gente. Os judeus acreditavam que a alma ressurgia. Eles não sabiam como, mas acreditavam nesse ressurgimento. Então, por isso a palavra ressurreição, tá? Então, a reencarnação é uma palavra criada por Kardec. Porém, os judeus acreditavam que a alma ressurgia. Vamos continuar. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Então, os saduceus não acreditavam no ressurgimento da alma, entende? As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo hoje chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias. O corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Vamos comentar aqui. Muitas pessoas vão dizer assim, mas Elias foi arrebatado, Elias não morreu. Ora, gente, vamos raciocinar. Elias pode não ter tido uma morte física aqui na Terra, mas ele foi transpassado para outro estado de vibração. Ele foi transladado, ele passou para outra dimensão. Então isso não evita, não elimina o fato dele ter que reencarnar. Ele não voltaria no mesmo corpo, tanto é que não voltou. Senão, se a profecia da volta dele fosse se cumprir, como se cumpriu pelo que Jesus disse, ele deveria ter voltado no mesmo corpo, mas não voltou. Então vamos continuar. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não tivesse com ele.
Olha o que Nicodemos, um homem sábio, falou de Jesus. Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Então, o papel de Jesus não é o de salvador, no sentido de que a morte de Jesus vai te salvar, e se você se ligar, né, se agregar a uma crença determinada, você já vai para o céu e ficar lá louvando e adorando. Não, não é isso. Jesus, ele nos salva por nos tirar da ignorância, mas isso não elimina o nosso processo de evolução, nosso processo de ter que reencarnar e continuar evoluindo. Entende? A morte dele não nos salva. O que nos salva são os seus ensinamentos e sua vida. Então, continuando aqui. Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então vamos lá. O que é reino de Deus? Reino de Deus ou reino dos céus é um estado de consciência superior. Mas também é um lugar celeste, é uma dimensão celeste. Então, Jesus aqui estava falando da dimensão. Ninguém pode chegar a uma dimensão celeste, ao reino de Deus, se não nascer de novo. O que é nascer de novo? É eu me transformar em uma nova pessoa? Sim. Eu me transformar, eu pegar, Daniel, né? Pegar todas as minhas negatividades, todos os meus pecados, todos os meus erros, né? Deixar para lá e me transformar ainda nessa vida em um novo Daniel. Sim, isso é nascer de novo, mas também reencarnar para evoluir também é nascer de novo. E Jesus aqui estava se referindo à reencarnação. Vamos continuar e vamos explicar. Disse Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Então vemos aqui que Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando, ficou intrigado. Jesus disse assim: em verdade te digo, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido de carne é carne, que é nascido de espírito é espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então vamos decifrar esse texto. Nascer da água significa o nascimento que a mulher dá a seu filho. O filho nasce da onde? Daquele líquido amniótico. Então ali é simbolizado com o nascer da água. E nascer do Espírito significa um espírito está retornando, né? Jesus vai explicar aqui. O que nasce de carne é carne, ou seja, o corpo vem do corpo, genética. O que nasce do espírito é espírito. O espírito, ele diz aqui, ele completa aqui, dizendo: o espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O que significa isso? Significa uma trajetória, que o espírito vem de algum lugar e vai para outro lugar. Significa que o espírito está caminhando, andando. Então, o espírito nasce junto com um corpo, esse corpo morre e o espírito renasce, ressurge junto com outro corpo. Entende? Vamos continuar. Respondeu-lhes Nicodemos:
Como pode ser isso? Então Nicodemos ficou mais intrigado ainda. E Jesus disse assim: pois que é mestre em Israel, ignora essas coisas? Então Jesus quis dizer para ele assim: pô, você é tão inteligente, não está entendendo o que eu estou falando? Digo-te em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo de coisas da terra, ou seja, a reencarnação é uma coisa da terra, né? Se não me credes quando vos falo de coisas da terra, como creeis quando vos falo das coisas do céu? Isso está em João 3, 1 a 12. Então, continuando aqui. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, e notadamente nas acima reproduzidas nos itens 1, 2 e 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater. O que significa isso? Jesus não condenou a reencarnação. Ao contrário, ele reafirmou. Tá? Como combateu tantas outras. Se Jesus fosse contra a reencarnação, ele ia simplesmente falar assim: Nicodemos, isso não existe, o homem não volta para dentro da barriga da mãe, não. Ele ia combater, assim como combateu outras coisas erradas. Né? Então, continuando. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele insiste acrescentando: não te admires que eu te haja dito ser preciso nasça de novo. Essas palavras, se o homem não nascer, não renasce, né, da água e do espírito, foram interpretadas no sentido de regeneração pela água do batismo. Isso pelas igrejas. As igrejas acham, né, a igreja católica, a igreja evangélica, acha que renascer pela água significa ser batizado. Quando você é batizado, segundo que as igrejas acham, você recebe o Espírito Santo. E aí você se torna um novo ser, uma nova pessoa. Mas isso por fato não se prova, porque vemos que pessoas de certo caráter, mesmo depois de batizadas, não deixam de ter o seu caráter. Elas não mudam. Então vamos continuar. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do espírito. Ao passo que algumas traduções, as palavras do espírito foram substituídas pelas seguintes: do Espírito Santo. Então aqui nós já vemos uma adulteração na Bíblia, porque a palavra do Espírito foi substituída pela palavra Espírito Santo. Assim como existe outra adulteração na Bíblia, outras, né? Por exemplo, nós vemos que no texto de Deuteronômio está dizendo para não se consultar os mortos. Muitas pessoas que adulteraram a Bíblia botam lá a palavra médio, para não se consultar os médios espíritas. E essa palavra não existia nesse tempo. Então isso mostra que é uma adulteração. Então vamos continuar a leitura. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar. Como se comprovará um dia sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido destas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos
sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que, em Gênesis, capítulo 1, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos, que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito é o da natureza inteligente. Então eles acreditavam que tudo que nascia vinha da água. Entende? Por isso foi usado por Jesus aquele que não nasce da água e do espírito. Então, vamos continuar. Essa palavra, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Entende? Então, traduzindo a palavra, né, o homem não renasce da água e do espírito, significa se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Continuando, é nesse sentido que a princípio as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Como eu disse antes, genética vem da genética. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. E Jesus continua: o espírito sopra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem, nesta última acepção. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe reconheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Quer dizer, aqui, com esse texto, né, Jesus diz o seguinte: a alma continua, o espírito continua. Como eu disse anteriormente, Jesus quer dizer, quando ele fala ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, ele quer dizer que o espírito está caminhando, está numa trajetória. Ninguém sabe de onde veio nem para onde ele vai. Então o espírito não para. Porém, o corpo ele pode parar com a morte. E aí renasce num novo corpo. Então Jesus dá um indício para a gente de continuação da vida. Vamos continuar aqui o texto. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado por violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Então aqui Jesus bota um ponto, né? Ele afirma que João Batista é o Elias que deveria vir. Existia uma promessa, uma profecia da volta de Elias.
Ah, Elias foi arrebatado, então tinha que voltar no mesmo corpo. Porém, Elias volta como João Batista. Ah, mas aí foi o poder de Elias, muitos vão justificar assim, é o poder de Elias que está sobre João Batista, é o espírito de Elias que está sobre João Batista. Muitos evangélicos e tal justificam assim. Porém, se João Batista é Elias, como Jesus afirmou, né? E se pegarmos a história de Elias, vamos ver que Elias mandou decapitar várias pessoas e decapitou vários profetas de Baal. E vamos ver que João Batista foi decapitado, se cumprindo assim a lei do karma. Então vamos entender que houve ali uma reencarnação, porque todos já conheciam João Batista desde a época do seu nascimento, já conheciam a trajetória de João Batista. E se Elias tinha que voltar no mesmo corpo, tinha que descer numa carruagem. Ele não subiu na carruagem de fogo, ele tinha que voltar descendo numa carruagem também. Então vamos continuar. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco. Jesus afirma, ele mesmo é o Elias. Não há aí figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica, dizendo, se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida. Paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou, Jesus ainda acrescenta, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender essas verdades. E ainda hoje, muitos não estão ou não querem compreender essas verdades. Continuando. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26, 19. Isaías aqui é claro, tá, gente? Ele diz, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ou seja, todos que estão mortos agora, ressuscitarão. Ele é claro aqui. Então, ressuscitar significa ressurgir. Como eu disse lá no começo, eles não entendiam como acontecia esse ressurgimento, essa volta. Mas eles acreditavam na volta do espírito, da alma. Continuando o texto. É também muito explícita essa passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar
da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelece, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Continuando. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Isso está em Jó 14, 10 a 14. Quando o homem morre, perde a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate, até que venha alguma mutação. Isso é uma outra tradução, tá, gente? Quando o homem está morto, vive sempre, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Isso é uma outra interpretação. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências, ou seja, das existências múltiplas, se acham claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar de regeneração pela água do batismo. Não tem nada a ver de água do batismo. Porque ele também não conhecia a água do batismo. Então, tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que se dê a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Jó, como que se coloca após a morte no intervalo que se separa uma existência da outra e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. A essa autoridade do ponto de vista religioso se adita do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam
da observação dos fatos. Quando se trata de remontar os efeitos das causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho, razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a única existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade é o período que o espírito passa do lado de lá antes de nascer de novo. Então, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhe torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com a dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos
antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons, e por efeito dos cuidados que lhes se dispensa. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico, prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único. Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a preexistência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada, após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a sensação de todo progresso, pois, desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente e para sempre separadas e sem esperanças de tornarem a juntar-se. De forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços da família. Com a reencarnação, o progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem, o seu futuro de além-túmulo.
Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas que se encontrem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família. Limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? Ou seja, quais os limites das nossas vidas físicas? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, ou seja, o corpo espiritual. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio corpo espiritual, ou perispírito, passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes sejam confiadas. Se se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, pode-se dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua própria purificação. Então, o jeito de nós sairmos daqui, né, do mundo material, da Matrix, como virou moda chamar, o jeito como tem da gente sair daqui é nós nos purificando internamente, nos desapegando das questões materiais e praticando o amor incondicional. Continuando. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. A passagem dos espíritos pela vida corporal
é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos, assim que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus saberes. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Então, gente, a reencarnação é uma necessidade para nós podermos evoluir. Aqui, nesse mundo, nessa realidade, existe o que chamamos de dualidade, ou seja, o bem e o mal andam juntos, né? O positivo e o negativo andam juntos. Se eu estou crescendo e preciso desenvolver certas coisas dentro de mim, então eu preciso de um embate. Por exemplo, como eu vou desenvolver paz sem ter uma situação ou sem ter pessoas em minha volta que, entre aspas, me tirem a paz? Eu preciso desse teste, eu preciso desse embate para poder trabalhar dentro de mim a paz. Assim são com outras coisas, com o amor, com a tolerância, com a compaixão, né? Com o bem, com as coisas boas, num sentido geral. Todas as coisas eu vou ter que ter um embate para ter como trabalhar a positividade em mim. Então, toda vez eu terei um embate com a negatividade para poder trabalhar a positividade. Entende? Então, a reencarnação é algo necessário para o desenvolvimento do espírito. Depois de um tempo mais ou menos rápido, dependendo do espírito, depois de um tempo que esse espírito se purificar, que trabalhar em si o desapego às coisas materiais, trabalhar dentro de si as virtudes, trabalhar no mundo o amor incondicional e aí ir se purificando, aí vamos perdendo a necessidade de reencarnar e vamos nos purificar cada vez mais, entrando em comunhão maior com Deus. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Deixem seus likes, deixem seus comentários, compartilhem nossos vídeos, que isso é muito importante, o compartilhar. Muita paz a todos. Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, de novo com o nosso estudo
mais oração do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar nossas orações pedindo